E aí, fofinho, beleza? Vamos responder questões comigo? Vamos fazer uma questão interessante sobre enzimas? Você sabe como funcionam as enzimas? Sabe para que elas servem? Vamos fazer também uma questão sobre ecologia? Vamos juntos, vem comigo. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Gente, nós estamos aqui respondendo uma lista com questões da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2018. Uma prova bem elaborada, tá? Estamos resolvendo 2 questões por vídeo, tá? Nós vamos agora responder na sequência, nesse vídeo, as questões de número 5 e 6 da lista, tá? Se você não sabe como conseguir essa lista, no nosso canal nós temos uma área reservada para você conseguir baixar essas listas. Elas ficam disponíveis em PDF, sem respostas. Para você obter a resposta, você vai ter que acompanhar aqui com a gente a resolução, né? Vai lá na barra de tarefas do nosso canal, na parte superior, busca lá sobre, quando você achar sobre, você clica lá, vai aparecer uma lista com vários links em PDF, né? de PDFs, cada link de uma questão aqui que a gente vai resolvendo nas nossas listas, tá certo? As nossas listas, elas são separadas por assunto ou por provas, como é o caso dessa prova que a gente está respondendo agora, a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2018, tá certo? A pedidos, a gente está resolvendo essa prova. Então, vamos agora para as questões de número 5 e 6. Questão 5, gente, ela fala sobre enzimas, né? Questão básica, né, de bioquímica, né, voltada para o conteúdo de enzimas. E a questão de número 6, uma questão sobre teia alimentar, que a gente vai reproduzir aqui no quadro a teia, para fazer uma análise a respeito de quem é produtor, quem é consumidor e assim por diante, tá certo? Vamos lá fazer a questão de número 5, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que ela trouxe para a gente. Nos seres vivos, as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo referentes a enzimas. Gente, as enzimas, só para resumir um pouco para vocês o conteúdo, as enzimas em geral são proteínas que atuam como biocatalisadores. São os famosos catalisadores biológicos. Então elas terminam acelerando as reações químicas, né, porque diminuem a energia de ativação das mesmas, tá bom? A gente vai analisar cada proposição dessa questão e vai vendo quais são as verdadeiras, quais são as falsas. Então, pessoal, a primeira proposição, ela diz assim: as enzimas têm todas o mesmo pH ótimo. Gente, essa proposição, ela está incorreta, ela está falsa. A gente poderia trazer uma justificativa para vocês, fácil, relembrando para vocês atividades de enzimas que estão presentes no nosso sistema digestivo. Só para você lembrar um pouco, né? Lembra que as enzimas que atuam na nossa boca atuam melhor em pH aproximadamente neutro. As enzimas que atuam no nosso estômago funcionam melhor em pH ácido. Enzimas do nosso intestino, que atuam no nosso intestino, funcionam melhor em pH básico. Então, cada enzima tem um pH ótimo para a sua atividade. Mas o erro dessa proposição é dizer que todas as enzimas têm o mesmo pH ótimo. Não, existem enzimas que atuam melhor em pH ácido, outras que atuam melhor em pH básico, outras que atuam melhor em pH neutro. Deixa eu dar um exemplo para vocês, né? Na nossa boca, a nossa saliva tem a pitialina, amilase salivar. pH ideal para ela atuar é um pH neutro, aproximadamente 7. No nosso estômago, tem a enzima famosa pepsina, atua digerindo proteínas, ela atua num pH ótimo muito ácido, por volta de 2,5, 3, pH ótimo para ela atuar. A enzima que atua no nosso intestino, como por exemplo a tripsina, que também digere proteínas, ela atua melhor em pH básico, por volta de 8 ou 9, o pH funciona bem, essa enzima, nesse pH. Então, a primeira proposição ela está incorreta, porque está dizendo que toda enzima teria o mesmo pH ótimo, tá? Pode colocar falso aí, vamos para a próxima proposição. A temperatura não afeta a formação do complexo enzima-substrato. Gente, além do pH que afeta a atividade das enzimas, a temperatura também é um outro fator que afeta a atividade enzimática. Tanto variações de pH como variações de temperatura podem promover desnaturação enzimática. Essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível, depende do grau de desnaturação que aconteceu.
Ô Jean, o que acontece quando a enzima desnatura? Ela muda a sua conformação e termina perdendo a sua atividade, tá? Então, anota aí no seu caderninho. Tanto variações de temperatura como variações de pH podem proporcionar desnaturação enzimática, tá bom? Variou a concentração do substrato, isso não desnatura a enzima, só para deixar bem claro isso para vocês, tá bom? Vamos para a próxima proposição. Então, só repetindo aqui para vocês, as duas primeiras, elas estão falsas, tá? Vamos para a terceira proposição. A desnaturação em temperaturas elevadas acima da ótima pode reduzir a atividade enzimática. Gente, se desnatura, a enzima deixa de funcionar, tá? Se a temperatura subiu acima da temperatura ótima, só para deixar bem claro para vocês, é a temperatura ideal para o funcionamento da enzima. Então, se a enzima está em sua temperatura ótima, ela está funcionando bem. É assim que a gente espera, tá? Se a temperatura foi acima dessa temperatura ótima, a tendência é a enzima ser desativada. Se for uma elevação muito grande da temperatura, isso pode inativar a enzima até de forma irreversível, tá bom? Hoje, por que essas variações de temperatura podem fazer isso? Porque a enzima, para ela funcionar bem, ela depende de sua conformação espacial, tá? E essa conformação espacial geométrica, ela está relacionada a pontos de hidrogênio, pontos de disulfeto que estão formando a sua estrutura terciária. Alterou a conformação dessa estrutura terciária, a enzima perde a sua função. Tá certo, a terceira proposição, pode colocar aí verdadeiro nela. Vamos ver o que a última proposição trouxe, a quarta. A concentração de substrato afeta a taxa de reação de uma enzima. A ideia está certa, tá, gente? Olha, estaria incorreto se a questão dissesse que a concentração de substrato poderia desnaturar a enzima, porque isso não acontece, tá? Mas funciona assim. Hoje, melhora aí um pouquinho o meu entendimento. O que seria um substrato? Substrato é o local exato onde a enzima vai atuar, né? Então, por exemplo, só uma ideia, né? A pitialina, que eu falei agora há pouco para vocês, é uma enzima que atua na boca, né? Digerindo amido. Então, o amido é o substrato dessa enzima, tá? A concentração do substrato influencia na atividade da enzima, porque se tem muito substrato, muita enzima vai ter muita atividade enzimática. Se não tem substrato, a atividade enzimática fica baixa, tá? A atividade enzimática ela vai aumentando com o aumento da concentração de substratos, mas só até um determinado limite. Quando a gente tem o ponto de saturação enzimática sendo atingido. Aí a velocidade é máxima, mesmo que você aumente a concentração de substrato, a atividade enzimática não vai aumentar. Tá certo? Então, só reforçando aí para vocês, ó, essa última proposição que ela disse, a concentração do substrato afeta a taxa de reação de uma enzima, ela está verdadeira, né? Só repetindo aí para vocês, a primeira proposição foi falsa, a segunda falsa também, a terceira verdadeira, a quarta verdadeira. Analisando aí as respostas, tá, gente? A gente tem a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima a baixo é resposta certa, letra E, pode marcar. Gostou da resolução dessa questão? Questão de número 5, resposta foi letra E, tá? Vamos fazer agora questão de número 6, uma questão que fala sobre ecologia. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. Observe o diagrama abaixo que representa uma teia alimentar. Gente, eu reproduzi esse diagrama aqui para vocês no quadro, né, para ficar mais fácil da gente fazer a interpretação do mesmo, tá bom? Nesse diagrama a gente tem, ó, a planta, que aparece aqui bem no meio, isso aqui, gente, que ele chamou de diagrama, isso aqui é uma teia alimentar, tá certo? Então aqui a gente tem, ó, a planta, que está aqui bem no meio, ó, desse diagrama. Só lembrando a vocês, a planta é o organismo produtor desse diagrama. Hoje, o que é o ser produtor? O ser produtor é aquele ser que não se alimenta de outro organismo, ele vai produzir o próprio alimento, produz tanto para ele quanto para os outros organismos que estão ali também naquele ecossistema. Então, o interessante, tá, gente, em questões que falam de teia alimentar e de cadeia alimentar, que eu sempre digo para o meu aluno, é importante perceber que a seta aponta para quem come. A seta sai de quem está sendo comido, tá certo? E aponta para quem come. Por exemplo, ó, tem seta saindo de planta para o servo, isso quer dizer que o servo come a planta. Tem seta saindo da planta para a lagarta, isso quer dizer que a lagarta come a planta. Tem seta saindo da planta para o pássaro, isso quer dizer que o pássaro come a planta. Quem nesse diagrama consumir somente planta, a gente vai classificar como consumidor primário, que é o que aconteceu aqui, ó. O servo, ele é um consumidor primário, está se alimentando somente de planta. A lagarta também é um consumidor primário, está se alimentando somente da planta.
Acontece uma coisa interessante com relação a esse pássaro aqui, ó. O pássaro tem duas formas de alimentação, percebam. O pássaro se alimenta da lagarta, mas também se alimenta da planta. Quando o pássaro se alimentar da planta, ele vai ser um consumidor primário. Quando ele se alimentar da lagarta, ele vai ser um consumidor secundário. Olha, se a questão disser que o pássaro é consumidor exclusivamente primário, está errado. Aqui nesse esquema o servo é consumidor exclusivamente primário. Consumidor exclusivamente primário é quando ele só se alimenta de um determinado produto, de um determinado organismo. Nesse caso só se alimentaria da planta, né? Então aqui consumidor primário, servo, consumidor primário, lagarta, o pássaro, tanto consumidor primário quando come a planta, como consumidor secundário quando come a lagarta. O rato, ele só tem um tipo de alimentação aqui, ó. Ele também é consumidor primário, porque o rato come apenas a planta, como está aqui representado, tá? Então o rato também seria um consumidor primário. A coruja, que se alimenta do rato, é um consumidor secundário. Só está se alimentando do rato. E a cobra também seria um consumidor secundário, isso quando se alimenta do rato. Mas a cobra também se alimenta do pássaro, também seria secundário, mas se alimenta do pássaro que é secundário, então poderia também ser consumidor terciário. Então, analisando essa teia, tá, gente, essas relações de alimentação que foram aí citadas, a gente pode perceber, né, quem é produtor, quem é consumidor primário, quem é consumidor secundário, quem é consumidor secundário e terciário. Uma questãozinha com um diagrama bem legal para a gente interpretar, tá bom? Vamos ver o que a questão trouxe agora para fazer análise de cada proposição. A primeira proposição diz assim: o pássaro pode ocupar tanto o segundo como o terceiro nível trófico. Gente, nessa questão, vou chamar a atenção de vocês com relação a um ponto, tá? A gente fez análise da teia, das relações de alimentação, chamando de consumidor primário, produtor. A gente não usou os termos níveis tróficos, tá? O nível trófico é o seguinte: existem 5 níveis tróficos. O primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário. E quinto nível trófico, consumidor quaternário. São 5 níveis tróficos, primeiro ocupado pelo produtor, os outros pelos consumidores. Cuidado, porque como o primeiro nível trófico é ocupado pelo produtor, os outros níveis tróficos, eles terminam dando a diferença de um número com relação ao consumidor. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico, tá? Então vai dar essa diferençazinha de um número, isso geralmente engana o aluno na hora da prova, tá? Só voltando aqui para a proposição, tá? Ela diz que o pássaro pode ocupar tanto o segundo como o terceiro nível trófico. Vem para cá, ó, na explicação. O pássaro é consumidor primário, segundo nível trófico. Pássaro pode ser consumidor secundário, terceiro nível trófico. Tá verdadeira a primeira proposição, pode marcar aí com um Vzinho, tá bom? Vamos para a segunda proposição, ela diz assim, ó: o rato e a lagarta são consumidores primários e estão no segundo nível trófico. Ó, cadê o rato aqui? O rato tá aqui, ó, consumidor primário, como a gente tinha colocado para vocês. Lagarta que apareceu lá, ó, também tá aqui, consumidor primário. Consumidor primário faz parte do segundo nível trófico. A proposição disse isso, tá correto, pode marcar verdadeira aí nessa segunda proposição. Terceira proposição diz assim: 3 níveis tróficos ocorrem na teia. Pessoal, nessa teia tem 3 níveis tróficos? Lembra que eu disse para vocês que o produtor ocupa primeiro nível trófico, já é 1. Consumidor primário, segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. E aqui tem até consumidor terciário, quarto nível trófico. Então, nessa teia esquematizada na questão, a gente encontra 4 níveis tróficos e não apenas 3, como a proposição disse. Pode colocar falso aí nessa proposição. Vamos para a última proposição, ela diz assim: a coruja é consumidora secundária e está no segundo nível trófico. Gente, já há uma incompatibilidade, como eu falei para vocês, ó. O consumidor secundário, ele não é do segundo nível trófico. Lembra que eu disse para vocês, essa questão é para tentar te enganar, tá?
Consumidor secundário é do terceiro nível trófico, a diferença de um número aí, do número do consumidor para o nível trófico, como eu falei para vocês agora há pouco. Quem é do segundo nível trófico é o consumidor primário. Nesse caso, como a coruja é consumidor aqui, ó, secundário, como a gente mostrou para vocês, então a coruja é do terceiro nível trófico. Está falsa essa proposição. Só revisando aí com vocês, tá, gente? A primeira e a segunda verdadeiras, terceira e quarta proposições falsa. A questão pede a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo. Então a resposta certa dessa questão é a letra A. Gostou dessa resolução? Essa questão sobre ecologia? Gostou da questão que a gente fez antes dela? Questão sobre enzimas? Se gostou, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. A gente tem um monte de coisa para estudar junto aqui, um monte de questão para resolver. Vamos juntos estudando. Eu e você, até a sua aprovação.